Então, minha história começa num pequeno sítio, na cidade de Clementina. Morei lá 20 anos da minha vida e devido a uma separação entre meus pais, eu me mudei para a cidade, Birigui, junto com a minha mãe. Por lá fiquei 5 anos, na época eu fazia faculdade ainda, trabalhava numa área de consultoria tributária, eu estava iniciando a minha carreira nesse sentido de consultoria. Antes era um escritório de contabilidade na área tributária. Galguei por 5 anos esse caminho, cheguei aos níveis mais importantes da empresa, só que eu não via um crescimento, eu não via para onde mais crescer. Então, por exemplo, se eu quisesse dobrar meu salário, eu não conseguiria, né, no segmento que eu estava seguindo. Então, no ano de 2014, eu conheci a Herbalife. A Herbalife, inicialmente eu comecei em 6 de janeiro como um cliente, né? Eu estava muito acima do peso e na época eu precisava perder uns 20 quilos. Então eu comecei em janeiro e em 3 meses eu eliminei 12 quilos, nos primeiros 3 meses. E isso chamou a atenção de muita gente, né? O que você estava fazendo e tal. E eu comecei a indicar o produto para algumas pessoas. No final de 9 meses já tinham ido 20 quilos. Eliminei 20 quilos, já tinha ganhado 5 quilos de massa, estava extremamente feliz, né? E foi onde comecei a conhecer o plano de marketing de carreira da empresa. Em janeiro desse ano, eu conheci uma pessoa que foi ela que me trouxe até onde eu estou aqui hoje. Então, o Vinícius é um amigo meu e ele em janeiro eu conheci ele e tal. E eu comecei a olhar para a Herbalife de uma maneira mais empresarial, né? Antes eu fazia só em tempo parcial, fazia algumas vendinhas para custear os meus produtos mesmo, que eu tomava. E aí eu comecei a conhecer a empresa de maneira empresarial. Em maio desse ano, eu fui num grande evento no Rio de Janeiro e foi lá que eu tomei a decisão. Tomei a decisão de fazer um negócio de maneira séria e empresarial. Quando eu tomei a decisão, em maio desse ano, de mudar de cidade e de fazer o negócio de maneira integral, as primeiras dificuldades que eu tive foi no sentido de não saber se ia dar certo, não ter autoconfiança. Então eu não acreditava no meu potencial, tinha muitas crenças que me limitavam. Então em julho, quando eu realmente vim para cá, mudei de cidade, larguei meu emprego, que era um emprego muito estável, eu tinha uma renda legal e eu não tinha outra opção. Eu tinha que, daqui 2 meses, tirar no mínimo aquela mesma renda para mim poder continuar no negócio. Então em julho eu vim para cá, eu abri meu espaço de vida saudável e graças a Deus hoje a gente está no 5º mês de espaço. Eu superei muitas minhas expectativas, mas não foi sozinho, eu tive muita ajuda. Eu tive que procurar uma ajuda no sentido de quebra de crenças, no sentido de melhorar a minha autoconfiança, saber no que eu sou capaz e aonde eu posso chegar. Na época, em julho, agosto, o meu parceiro de negócio conheceu o pessoal da Skill e ele começou a fazer o processo e eu notei muita diferença nele. Eu notei que o entusiasmo dele, eu notei que a energia dele era outra. Então ele se sentia muito confiante do que ele estava fazendo e ele tinha muita convicção do que ele queria. Então eu percebi que ele começou a ter muita clareza do negócio, não só do negócio por ser a Herbalife, o negócio em si. A vida dele começou a ter muito mais clareza, ele começou a descobrir motivos que o faziam acordar todo dia de manhã e fazer aquele negócio. Então isso me chamou muita atenção, foi onde eu busquei saber mais sobre o processo. Eu tinha muita dificuldade no sentido de crenças. Eu por natureza, eu acho, por cultura familiar, eu era uma pessoa muito negativa. Então, eu tenho muito problema com frustração. Então, o que eu sempre fiz? Eu sempre jogava minhas metas lá embaixo, para que se eu conseguisse atingir, que eu sabia que eu iria atingir, eu não me frustrasse. Então, eu fugia da frustração e negatividade o tempo todo. Então eu sempre pensava que não iria vir gente no espaço, sempre pensava que o pessoal não iria gostar de mim. Então eu acho que o processo me ajudou muito nisso, a pensar positivo, a ter mais clareza
das ações que eu devo tomar. Um dos resultados mais impactantes que o processo trouxe para mim, com certeza, foi eu descobrir qual é os meus motivos. Então hoje eu sei claramente o porquê que eu acordo, quais as ações que eu faço para satisfazer os meus motivos. Então isso ficou muito claro para mim. Outra coisa que ficou muito clara é definir metas, objetivos claros, saber o que me prendia. Então tinha muita coisa que me prendia, mas eu não sabia. Então quando você traz isso, que a gente chama para a luz, quando a gente descobre isso, a gente consegue fazer de uma maneira mais fácil. Hoje, sinceramente, eu penso em não parar o processo, eu penso em dar continuidade, porque eu sei que os meus objetivos serão alcançados mediante meu pensamento. Então hoje tudo está ligado à maneira com que eu penso, hoje tudo está ligado como eu me sinto, né? Então não depende só de crise, essas coisas, isso para mim não existe, entendeu? Eu não comprei essas ideias e eles me ajudaram muito nisso. Então, se você não olha com esses olhos, se você não olha para a escassez, você está com o olho focado em abundância. Então, independente de como está o sistema no Brasil, para a gente não existe isso, entendeu? Então, hoje, coaching é essencial para qualquer um. Olha, uma coisa que eu não imaginaria era a questão das crenças. Tipo, eu sempre fui negativo, sempre. E as pessoas perguntam assim, o processo é muita teoria, ele não vai te ajudar diretamente na prática. Isso eles não têm noção de como que hoje eu sou uma pessoa positiva. E isso não é porque são ferramentas, entendeu? São ferramentas que, aplicadas de maneira correta, muda completamente o seu pensamento, muda completamente suas atitudes, suas ações. Então hoje eu sei com extremamente clareza aonde eu quero chegar e como que eu vou fazer isso, passo a passo. Na Herbalife, eles hoje, de um ano para cá, eles trabalham muito a questão de desenvolvimento pessoal. Então, eu entendi que para mim crescer nesse negócio, eu tinha que estudar, entender e me desenvolver pessoalmente. Então, eu coloquei como se fosse uma rotina do espaço ou uma rotina da Herbalife, desenvolvimento pessoal. Então, eu reservei 2 a 3 vezes por semana um horário noturno, tanto para desenvolver em casa, leitura de livros, desenvolvimento pessoal em casa, quanto nas sessões, né, com o pessoal da Skill. Então, você tem que reservar um horário, você tem que dar um jeito, porque seu negócio só vai crescer o tamanho que a sua mente cresce.